Boa noite a todos. Dando início à sessão ordinária de número 1533, de 16 de novembro de 2021, convido o vereador José Gabriel Ferreira para que vá até a tribuna livre e faça a leitura do Salmo 38 da Bíblia Sagrada. Fiquemos em pé para ouvir a palavra. Boa noite a toda a população que nos assiste aí via Facebook, a todos os colegas vereadores, ao Edson, né? E a todas as pessoas presentes aqui nessa casa hoje. Salmo 38. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne, por causa de tua cólera, nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades sobrepassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo o dia, porque as minhas ilhargas estão cheias de ardor, e não há coisas sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido pela inquietação do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. O meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, ele me deixou. Os meus amigos e os meus companheiros estão longe da minha chaga, e os meus parentes se põem à distância. Também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal falam coisas que danificam, imaginam astúcias todo o dia. Solicito ao vereador... Senhor presidente, poderia dar um minuto de silêncio para o Milton Cabato? Sim, concedido um minuto de silêncio. Solicito ao vereador Felipe Gonçalves da Silva, primeiro secretário, que faça a chamada dos senhores vereadores. Primeiramente, boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, nobres colegas aqui presentes, a população aqui presente e todos aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pela rádio. Chamada Aguinaldo Jorge da Silva. Presente. Emerson Ramos de Moraes. Presente. Ezelino Alves Cordeiro. Presente. Felipe Gonçalves da Silva, presente. José Gabriel Ferreira. Presente. Lelis França Júnior. Presente. Lucas Ranelli de França Amaral. Presente. Renan Fudali Martins. Presente. William Daniel Martins. Presente. Verificando-se a existência de número legal de presença, com a graça de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Votação de ata. Coloco a ata número 1532, de 9/11/2021, em discussão. Coloco a ata número 1532 em votação. Quem estiver de acordo, permanece sentado, os contrários em pé. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações. Indicação 171/2021. Indico à mesa dispensadas as
formalidades regimentais, que seja oficiado o excelentíssimo senhor Dean Alves Martins, digníssimo prefeito de Sete Barras, solicitando que o mesmo viabilize junto à Secretaria de Transporte e Operações Viárias a manutenção e patrulhamento da estrada do bairro Laranjeirinha, sentido bairro Pracatu. Autoria, Aguinaldo Jorge da Silva. Indicação 172/2021. Indico à mesa dispensar as formalidades regimentais, que seja oficiado o excelentíssimo senhor Dean Alves Martins, que digníssimo prefeito de Sete Barras, solicitando que o mesmo viabilize, junto à Secretaria de Transporte e Operações Viárias, a manutenção e patrulhamento da estrada do bairro Laranjeirinha, via Beira Rio, Porto. Autoria, Aguinaldo Jorge da Silva. Indicação 173/2021. Indico à mesa dispensar as formalidades regimentais, que seja oficiado o senhor Dean Alves Martins, digníssimo prefeito municipal de Sete Barras, solicitando que o mesmo viabilize, junto aos órgão competente, o recapeamento asfáltico na rua Lupercio Gomes, bairro Vila São João, zona urbana do município. Autoria, Felipe Gonçalves da Silva, William Daniel Martins, Lelis França Júnior, Renan Fudali Martins, José Gabriel Ferreira e Ezelino Alves Cordeiro. Indicação 174/2021. Indico à mesa dispensar as formalidades regimentais, que seja oficiado o senhor Dean Alves Martins, digníssimo prefeito municipal de Sete Barras, solicitando que o mesmo viabilize, junto aos órgãos competentes, o recapeamento asfáltico na rua Capitão Alberto Mendes Júnior, centro zona urbana do município. Autoria, Felipe Gonçalves da Silva, William Daniel Martins, Lelis França Júnior, Renan Fudali Martins, José Gabriel Ferreira, Ezelino Alves Cordeiro. Indicação número 175/2021. Indico à mesa dispensada as formalidades regimentais, que seja oficiado o senhor Dean Alves Martins, digníssimo prefeito municipal de Sete Barras, solicitando que o mesmo viabilize, junto aos órgãos competentes, a manutenção asfáltica na rua Pariquera-Sul, Jardim Nossa Senhora Aparecida. Autoria, Felipe Gonçalves da Silva. Indicação número 176/2021. Indico à mesa dispensar as formalidades regimentais, que seja oficiado o senhor Dean Alves Martins, digníssimo prefeito municipal de Sete Barras, solicitando que o mesmo viabilize, junto aos órgãos competentes, a manutenção asfáltica na rua Antônio Ferreira, Jardim Magário. Autoria, Felipe Gonçalves da Silva. Indicação número 177/2021. Indico à mesa dispensar as formalidades regimentais, que seja oficiado o senhor Dean Alves Martins, digníssimo prefeito municipal de Sete Barras, solicitando que o mesmo viabilize, junto à Secretaria de Obras, manutenção em Lobo, na Rua 2, próximo à entrada da Rua São Gabriel. Autoria, Lucas Ranelli de França Amaral. As indicações serão oficiadas conforme indicadas. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 37/2021. Requerimento número 37/2021. Considerando que áreas públicas devem ser cuidadas, sendo realizadas as manutenções necessárias. Considerando que fiz indicação número 105/2021, referente à necessidade de manutenção asfáltica em toda a sua extensão, bem como melhorar o escoamento das águas da chuva que acumulam em um dos lados da rua projetada Matadouro. Considerando que na sessão ordinária número 1524, de 14/9/2021, foi lida na correspondência oficial da Câmara a resposta à referida indicação, contendo as seguintes informações. Temos a informar que o assunto foi encaminhado ao setor competente para análise e posterior atendimento. Considerando que o escoamento solicitado foi realizado, porém não houve escoamento esperado e ainda há acúmulo de água. Requeiro à mesa, ouvido do outro plenário, observar as formalidades regimentais, que seja oficiado o senhor Dean Alves Martins, digníssimo prefeito municipal de Sete Barras, para que determine o setor competente o levantamento e encaminhamento das seguintes informações a esta respeitável Casa de Leis. Tópico 1º. Existem estudo para manutenção asfáltica na referida rua? Tópico 2º. Se afirmativo, quando será realizada a manutenção? Tópico 3º. Se negativo, responder detalhadamente os motivos e os impedimentos que inviabilizam a manutenção da rua projetada Matadouro. Tópico 4º. A possibilidade de restaurar seu trabalho para que resolva definitivamente o problema com o acúmulo de água nesta rua.
Autoria, Aguinaldo Jorge da Silva. Coloco o requerimento em discussão. Com a palavra o vereador Aguinaldo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite ao ex-vereador Edson, o Régio, o doutor Aureliano. Boa noite a quem está assistindo nós aqui. Senhor presidente, a presente reivindicação visa resolver o problema da água parada no local. O qual acarreta problema sanitário e epidemiológico. Doenças como dengue podem ser evitadas. Cuidando e evitando esse acúmulo, bem como a rua está com diversos buracos, necessitando de manutenção. Então, conto com os nobres vereadores, uma força aí para nós. Muito obrigado. Continua o requerimento em discussão. Coloco em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, os contrários em pé. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 38/2021. Requerimento número 38/2021. Requeiro à mesa ouvido do plenário observar as formalidades regimentais que seja oficiada a Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, e ao Poder Executivo, solicitando as seguintes informações. Por qual motivo não houve a instalação desse serviço nesta rua? Há projetos para instalação, abastecimento de água potável, escoamento sanitário nessa rua? Há previsão de instalação desse serviço no presente rua Antônio Jorge da Silva? Autoria, Aguinaldo Jorge da Silva, Lucas Ranelli de França Amaral. Continua, requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Lucas do Amaral. Boa noite a todos, senhor presidente, todos os nobres vereadores. Também cumprimento aqui ao ex-vereador Edson, Regis, ao doutor que está aqui presente também assistindo a sessão. Vereadores, esse requerimento ele trata de uma demanda da rua Antônio Jorge da Silva, e alguns munícipes dali da rua vieram conversar comigo sobre a ausência de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário. A principal demanda ali deles, que é a rua ali que tem a academia, tem a mecânica do Toninho. Então eu venho até esta casa trazer este requerimento que trata de informações para ver se temos aí algum projeto ou alguma previsão para a instalação deste serviço nesta rua, e conto aí com o apoio dos demais vereadores, não apenas na votação, mas também para estarmos correndo atrás, para estarmos atendendo aí essa demanda tão primordial, que a ausência dela sempre acaba, hora e outra, acabando gerando um transtorno ali para os moradores locais. Então, conto aí com o apoio de vossas excelências. Continue em discussão. Passamos para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, os contrários em pé. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda do projeto de lei número 35/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei número 35/2021, autoria Poder Executivo Municipal. Assunto: dispõe sobre a instituição e organização da Escola Municipal Ensino Infantil Durval de Castro e da outras providências. Trâmite e regime de urgência. O presente projeto está sendo recebido como objeto de deliberação no regime de urgência. Só queria pedir a colaboração dos nobres vereadores que, se possível, um acordo aqui de cavalheiros, de estar aprovando nas comissões e entrando na próxima pauta, isso porque é um projeto de extrema importância. Vem um recurso do programa Dinheiro PDDE, direto da escola, e no qual tem até o final do ano para executar para gastar esse dinheiro. Só que tem devido a más gestões das gestões anteriores, no qual ficou pendente, eles estão alterando o nome para que esse recurso a prefeitura e a escola não venha perder.
Então, eu queria a colaboração dos nobres vereadores para que esse dinheiro seja aplicado na escola para as nossas crianças, assim conseguindo fazer o bom uso do dinheiro público. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda do projeto de lei número 36/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei número 36/2021. Autoria Poder Executivo Municipal. Assunto: dispõe sobre a criação de plano de demissão voluntária, PDV, e da outras providências. Trâmite regime de urgência. O presente projeto está sendo recebido como objeto de deliberação no regime de urgência. Encerrando o expediente, conforme dispõe o artigo 193 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Sete Barras, deixo o uso da palavra na tribuna aos vereadores que queiram fazer uso pelo prazo de 15 minutos com tema livre. Não havendo, passamos para a ordem do dia. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do projeto de lei número 33/2021 do Poder Executivo Municipal e seus pareceres. Só antes de fazer a leitura, vereador, solicito ao plenário aqui um requerimento verbal para que seja feita a dispensa da leitura do projeto, só lendo a justificativa e os pareceres, a emenda, a justificativa e os pareceres. Então, tanto do projeto número... Cadê o número? 3321 e outro 3321 aqui. Projeto de lei 33/21 e o projeto de lei número 34/2021. Coloco o requerimento em discussão. Coloco o requerimento em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, os contrários em pé. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, vereador. Projeto de lei número 33/2021, de 22 de outubro de 2021. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual do exercício de 2021 para os fins que especifica. Justificativa. Senhor presidente e nobres vereadores, trata o incluso projeto de lei de autorização legislativa para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 360 mil, oriundo de acesso de arrecadação das receitas oriundas do recurso vinculado da Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, que tem por objetivo atender à demanda da educação básica do município. Para tanto, solicitamos que este projeto de lei seja apreciado e deliberado em caráter de urgência, conforme o artigo 88 da Lei Orgânica do município, visando assim a deliberação deste projeto no menor prazo possível. Dian Alves Martins, prefeito municipal. Parecer das comissões. As comissões de mérito, após reunião, decidiram por emitir parecer favorável ao projeto. Comissão de Justiça, Redação, Ética e Decoro Parlamentar. Lelis França Júnior, presidente. Exelino Alves Cordeiro, relator. Felipe Gonçalves da Silva, membro. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Felipe Gonçalves da Silva, presidente. José Gabriel Ferreira, relator. William Daniel Martins, membro. Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente. Aguinaldo Jorge da Silva, presidente. Lucas Aniele de França Amaral, relator. Emerson Ramos de Moraes, membro. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Perdão, é nominal esse aqui, não é... Peço perdão aos nobres colegas. Como voto, vereador Aguinaldo. Favorável. Como voto, vereador Emerson. Favorável. Como voto, vereador Felipe. Exelino. Favorável. Como voto, vereador Felipe. Favorável. Como voto, vereador José. Favorável. Como voto, vereador Lelis.
Favorável. Como voto, vereador Lucas. Favorável. Como voto, vereador William. Favorável. O projeto é aprovado por unanimidade. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do projeto de lei número 34/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal e seus pareceres. Dispõe sobre a autorização legislativa para a abertura de crédito suplementar das outras providências. Justificativa. Senhor presidente, nobres vereadores, trata o incluso projeto de lei de autorização legislativa para abertura de crédito adicional e suplementar, no valor de R$ 130 mil, oriundo de convênio assinado com a Secretaria Estadual do Desenvolvimento Regional para aquisição de um veículo a ser utilizado na Secretaria de Assistência Social, conforme o termo de convênio anexo. Para tanto, solicitamos que este projeto de lei seja apreciado e deliberado em caráter de urgência, conforme o artigo 88 da Lei Orgânica do Município, visando assim a deliberação deste projeto no menor prazo possível, para que possamos agilizar o processo licitatório, visando a aquisição do equipamento. Dean Alves Martins, prefeito municipal. Parecer das comissões. As comissões de mérito, após reunião, decidiram por emitir parecer favorável ao projeto. Comissão de Justiça, Redação, Ética e Decoro Parlamentar. Lelis França Júnior, presidente. Exerino Alves Cordeiro, relator. Felipe Gonçalves da Silva, membro. Comissão de Finanças, Orçamentos e Obras e Serviços Públicos. Felipe Gonçalves da Silva, presidente. José Gabriel Ferreira, relator. William Daniel Martins, membro. Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente. Aguinaldo Jorge da Silva, presidente. Lucas Aniele de França Amaral, relator. Emerson Ramos de Moraes, membro. Coloco o projeto em discussão. Passamos para a votação. Como voto, vereador Aguinaldo. Favorável. Como voto, vereador Emerson. Favorável. Como voto, vereador Exelino. Favorável. Como voto, vereador Felipe. Favorável. Como voto, vereador José. Favorável. Como voto, vereador Lelis. Favorável. Como voto, vereador Lucas. Favorável. Como voto, vereador William. Favorável. O projeto aprovado por unanimidade. Aqui, pessoal, tendo em vista o processo número 7/2020, objeto da comissão processante número 3/2020, que requer o julgamento da comissão processante para a cassação do mandato do vereador Emerson Ramos de Moraes, Edson Lara, Ademar Machita, Claudemir José Marques e Robson de Saleite, e considerando o impedimento do mesmo quanto à votação do referido requerimento, solicito ao vereador Emerson Ramos de Moraes que deixe o plenário para que possamos realizar a posse do respectivo suplente. Dando continuidade, solicito ao senhor André Rafael de Lara Moraes, respectivamente suplente do vereador Emerson Ramos de Moraes, que se adentre ao plenário no recinto destinado aos vereadores, que seja o mesmo empossado. O vereador não se encontra. Conferido e estando ok. Estando em ordem a documentação necessária para esse ato de posse, passamos para o juramento. Você solicita ao vereador que pegue o microfone. Tá, eu vou ler ao final que Vossa Excelência deverá declarar, assim prometo. Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do Município. Observar as leis, desempenhar o mandato que me foi confiado pelos cidadãos setibarrenses
e trabalhar pelo progresso de Setibás e o bem-estar de seu povo. Senhor? Assim prometo. Na qualidade de presidente da Câmara de Setibás, declaro empossado o vereador André Rafael de Lara Moraes. Solicito ao vereador empossado que ocupe em sua cadeira. Solicito à Secretaria dessa Casa que faça constar o nome do vereador empossado no livro de registro de presença da sessão de hoje. Solicito ao relator da comissão processante que faça a leitura do relatório final da comissão processante número 3/2020, objeto do processo número 7/2020, considerando que o requerimento atende o disposto nos artigos 5 do Decreto-Lei número 201/2027, de fevereiro de 1967. Os vereadores poderão se manifestar verbalmente pelo prazo de 15 minutos. O denunciado ou seu procurador terá o prazo de 2 horas para produzir sua defesa oral. Coloco para que se apresente os vereadores notificados, o advogado representante, ele tem o direito à defesa. Bom. Só vou suspender a sessão por 5 minutos. Peço que ninguém saia do plenário, até para que o nosso diretor está vindo aqui e a gente já retoma ao julgamento, a votação. Está suspenso. Estou achando que o relator está ok? Tá. Reiniciando a sessão, é que o relator aqui dessa época, dessa relatório sou eu vou ter que fazer a leitura aqui, é um pouco extenso. E depois peço aqui compreensão que vou convocar o vereador para fazer a defesa. Relatório final. A comissão processante, designada pela portaria número 19 de 2003, de 3 de março de 2020, para apurar os fatos relacionados ao processo número 7/2020, oriundo de denúncia formulada pelo cidadão Sérgio Ricardo Muniz, vem apresentar o relatório conclusivo de seus pareceres. Do que foi possível a esta comissão apurar, verifica-se que, conforme denúncia no dia 23/7/2018, os vereadores Emerson e Edson requereram o uso do veículo oficial da Câmara Municipal de Setibás e o motorista para ser utilizado em reunião com a empresa Souza Cruz, visando a doação de veículos agendada para o dia 29/7/2018, contando com a presença do deputado Orlando Silva, evento que seria realizado na Assembleia Legislativa. Foi solicitado ainda apenas pelos vereadores Emerson e Edson adiantamento de despesas para o referido compromisso. Após o retorno da comissão, foi apresentado o relatório da viagem, aduzindo que na data firmada fizeram reunião no período de manhã com o representante da empresa Souza Cruz e no período da tarde com o deputado Orlando Silva. No processo de prestação de contas da referida viagem, sobreveio a informação que no mesmo dia 29/7/2018 e no horário em que os vereadores Emerson e Edson, também na Assembleia Legislativa, no mesmo horário, também ocorreu a convenção eleitoral estadual do partido PCdoB. Diante dessa notícia, surgiu a declaração do vereador Edson, afirmando que o real motivo da viagem teria sido participação do evento do PCdoB, o que motivou, por consequência, a reprovação da prestação de contas do deslocamento. Com a troca de mandato de Câmara, os vereadores tendo assumido a presidência do vereador Emerson, adveio nova declaração do vereador Edson, dando conta que a viagem teria ocorrido pelos motivos inicialmente informados quando da solicitação do uso do carro e do adiantamento das despesas, sendo nesta oportunidade a prestação de contas então rejeitada, aprovada.
A aprovação da prestação de contas contou com a anuência de toda a mesa diretora, assinando em conjunto com o vereador Emerson e os vereadores Ademar, Claudemir e Robson. Por essas razões, o requerente pede que seja reconhecida a improbidade administrativa dos vereadores Emerson e Edson pela utilização do veículo e serviço público em proveito particular, como define o artigo 9º, inciso 4º da Lei 8.429/92, aplicando-se a sanção prevista no artigo 12, inciso 1º da Lei número 8.429/92, com a perda da função pública, como define o Decreto-Lei número 201/67, do artigo 7º, inciso 2º e 3º. Reconhecimento ainda da prática da improbidade administrativa dos vereadores Ademar, Claudemir, Edson, Emerson e Robson, pelo fato de utilizar o mandato para a prática de corrupção e proceder de modo incompatível com a ética e decoro parlamentar, pelo fato de não terem utilizado a máquina administrativa com o intuito de regularizar a prestação de contas e ocultar o uso indevido do veículo público para fins particulares. Conforme dispõe o artigo 11 da Lei 8.429/92 e artigo 37, inciso 2º e 3º da Lei Orgânica Municipal, aplicando a sanção prevista no artigo 12, inciso 1º da Lei 8.429/92, com a perda da função pública, como define o Decreto-Lei 201/67, no artigo 7º desses incisos 2º e 3º, apresentou documentos que entendeu necessário para dar suporte aos seus argumentos. Folhas 15 e 137. Notificados, os denunciados apresentaram a defesa, folhas 170 a 192, por intermédio de advogado, dentro do prazo legal, manifestando preliminarmente pela total ausência de interesse do requerente Sérgio Ricardo Muniz na presente representação. Que eu mesmo, em razão de ocupar a função de secretário de Planejamento, Obras e Projetos, teria sido usado como instrumento do vereador Renan e do prefeito Dean, com o objetivo de cassar os mandatos dos denunciados. Além de não ter tido acesso ao processo administrativo, de prestação de contas da viagem. Diante desses argumentos, calcou praticamente toda a defesa na falta de interesse de agir do denunciado, que a representação é reflexo de vindita política. Deduziu ainda que o vereador Renan Fudali Martins teria total interesse e envolvimento no julgamento desse procedimento, aduzindo seu impedimento na participação da comissão processante, por ter interesse direto na cassação dos denunciados e ainda por ter rejeitado as contas da viagem e por ter feito declaração para o vereador Edson assinar, em 20 de 12 de 2018. Afirma ainda que o vereador Renan teria articulado e convencido o senhor José Carlos da Rosa a renunciar ao cargo de suplente de vereador, uma vez que ele teria a intenção de votar contra a abertura da comissão processante, segundo a própria defesa. No mérito, alegaram que a aprovação das despesas da referida viagem pela mesa diretora da Câmara respeitou o estrito cumprimento do dever legal. Pugnou pela ilegalidade da primeira declaração assinada pelo vereador Edson, uma vez que não foi ele quem fez, e por ter assinado sob pressão, apontando que esta declaração seria essência desse processo. Confirmo que no dia 29 de 7 de 2018, estiveram em reunião com o deputado Orlando Silva, em São Paulo, solicitando a doação de um veículo. Não apresentou documentos, mas arrolou testemunhas. Designada a reunião da comissão processante, os membros decidiram pelo prosseguimento da denúncia, dando início à fase de instrução, definindo no artigo 5º do inciso 3º do Decreto-Lei 201/67. Ouvidas as testemunhas arroladas pela defesa, a comissão se reuniu e encerrou a instrução processual, concedendo prazo para a apresentação das razões escritas e regularização da representação do vereador Claudemir, os quais foram juntados ao processo, folhas 286, 305 e 284, respectivamente. Eis o resumo do processo e passamos a emitir nossa opinião. Os pedidos preliminares apresentados pela defesa não são capazes de conduzir ao arquivamento prematuro da representação. Não há o que se falar em falta de interesse de agir do representante, uma vez que a Lei Orgânica Municipal define. Artigo 38, processo de cassação do mandato do vereador observará os seguintes princípios. Inciso 2º. Iniciativa da denúncia escrita fundamentada por qualquer cidadão, vereador local, partido político ou representação na Câmara ou associação legitimamente constituída há mais de um ano. Observa-se, portanto,
que o requerente preenche os requisitos para a apresentação da denúncia, conforme observada da cópia do seu título de eleitor e anexo ao processo folhas 36 e 37. Quanto à lei orgânica municipal, define que a constituição de propor a denúncia seja realizada por um cidadão. Há delimitação para que esteja habitante na cidade, independente da profissão que exerce. O fato que o senhor secretário, de ser secretário de Planejamento de Obras e Projetos, subordinado ao prefeito, não é motivo de menosprezar sua cidadania ou condições para a perda dela. Ao contrário, reafirma que este, além de residir no município, ainda exerce ofício voltado para a cidade. Por este peculiar, não há como dizer que não tem interesse na representação. Também não merece prosperar a alegação de perseguição política do vereador Renan quanto à alegação do impedimento do vereador Renan, em participação da presente comissão, sob a alegação do mesmo interesse político no resultado dessa investigação, motivo que o impediria de julgar o procedimento por imparcialidade arregimentado para isso, que o vereador, bem como teria influenciado a renúncia ao cargo do suplente do vereador José Carlos da Rosa e teria feito a declaração fraudulenta assinada pelo vereador Edson. Em relação ao impedimento de participar da comissão por interesse político, como é de conhecimento, a comissão processante não é responsável pelo julgamento de qualquer ato investigado durante o curso do processo administrativo, mas sim consiste em meros auxiliares, instrumentando todo o processo para assim os denunciados serem julgados por seus pares em sessão plenária. Nesse sentido, o texto do Decreto-Lei nº 201/67, destacando-se o conteúdo do artigo 5º, incisos 5º e 6º, o processo de cassação mandado do prefeito pela Câmara de Infrações definidas no artigo anterior obedecerá ao seguinte rito e outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. Inciso 5º. A concluída a instrução será aberta vista de processo ao denunciado para razões escritas no prazo de 5 dias após a comissão processante emitir parecer final pela procedência ou improcedência da acusação e solicitará ao presidente da Câmara e convocação de sessão para julgamento. Na sessão de julgamento serão lidas as peças requeridas por qualquer vereador e pelos denunciados a seguir. O que desejarem poderão manifestar-se verbalmente pelo tempo de 15 minutos com cada um e ao final o denunciado ou seu procurador terá o prazo máximo de 2 horas para produzir sua defesa oral. Concluída a defesa, inciso 6º. Concluída a defesa, proceder-se a tantas votações nominais quantas forem as infrações articuladas na denúncia, considerar-se-á afastado definitivamente do cargo a denúncia se for declarada pelo voto de 2/3 pelo menos dos membros da Câmara, em curso de qualquer das infrações específicas da denúncia. Concluído o julgamento, o presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar a ata que conseguindo a votação nominal sobre cada infração. E se houver condenação, expedirá o competente decreto legislativo a cassação do mandato de prefeito e vereador, se o resultado da votação for absolutório. O presidente determinará o arquivamento do processo. Em qualquer dos casos, o presidente da Câmara comunicará à Justiça Eleitoral o resultado. O mesmo dispositivo é repetido no artigo 40, do inciso 9º e 11º da Lei Orgânica Municipal. Artigo 40. Atendidos os princípios elencados no artigo 38, o processo de cassação pela prática das infrações definidas no artigo 37 obedecerá ao seguinte rito. 9º. Concluída a instrução, será aberta vista do processo ao denunciado para apresentar razões escritas no prazo de 5 dias, vencido o qual, com ou sem razões do denunciado, a comissão processante emitirá o parecer final, opinando pela procedência ou improcedência da acusação e solicitará ao presidente da Câmara a convocação de sessão para julgamento. 11º, inciso 11º. Concluída a defesa, proceder-se a tantas votações que foram das infrações articuladas denúncias, considerando afastado definitivamente do cargo e denunciado que for declarado em curso em qualquer uma das infrações, especificadas na denúncia pelo voto de 2/3 no mínimo dos membros da Câmara. Logo, o próprio texto da lei já exclui qualquer alegação de possível interesse processual, imparcialidade de julgamento, posto que a comissão processante, em especial o vereador Renan, não julga qualquer conduta dos averiguados, apenas emite um parecer conclusivo sobre os fatos e provas colhidas no curso do processo administrativo, remetendo a atribuição e julgamento para o plenário da Câmara dos Vereadores.
No tocante à influência pela renúncia do suplente em depoimentos da folha 245 e 246, o mesmo informou que não tinha mais interesse em assumir o cargo na Câmara. Em pergunta formulada pelo vereador Demar, conforme destaca. Era suplente de vereador, desistiu, é direito meu e desistir de assumir o cargo. Você tomou ciência dessa situação em algum momento? Teve contato com o Cláudio Garrafão? Não. Pergunta como foi, você tomou ciência do processo? Tomei ciência, encontrei com o Renan na rua, ele falou que precisava falar com você. Se for de vereador, eu não quero. Então precisa falar com o Dean. Questionado pelo vereador Demar se havia falado com o Dean, falei, Dean ficou surpreso e falo para fazer a declaração. Renan fez para ele a declaração. Nota-se com o depoimento da prestação do senhor José Carlos da Rosa, que ele não tinha mais interesse em assumir a cadeira de vereador, caso precisasse. Também se pode notar que a conduta de Renan na renúncia ao cargo foi simplesmente de dar suporte ao depoente de como externar sua vontade, elaborando a declaração. O fato de redigir declaração não significa que o vereador Renan tenha interferido na vontade do senhor José Carlos em desistir do cargo, uma vez que, para dar validade à declaração, seria necessária a assinatura. Caso não fosse sua vontade, não assinaria. Mesmo vale dizer que a primeira declaração apresentada pelo vereador Edson, neste caso em especial, os denunciados alegam que o vereador Edson teria assinado sem ler. A declaração teria sido confeccionada na prefeitura por funcionários comissionados. No curso de investigação, os denunciados não lograram êxito em demonstrar que tal declaração teria sido adquirida de forma fraudulenta. Não arrolaram testemunhas capazes de comprovar a veracidade da afirmação ou mesmo a afirmativa que teria assinado sem ler. Conduta esta, inclusive, que jamais se espera de um representante do povo que, pelo cargo que ocupa, tem o hábito de ler projetos de leis, indicações, requerimentos e moções, ou seja, atribuição do legislativo. Cabia exclusivamente ao acusado provar qualquer vício de consentimento referente à malfadada declaração, conforme expõe o artigo 373, o inciso 2º do Código do Processo Civil. Artigo 373. O ônus da prova incumbe. Inciso 2º. Ao réu, quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extinto do direito do autor. Existe entendimento jurisprudencial no mesmo sentido. Alegando o cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, pretendida a produção de prova testemunhal, desnecessidade, existência nos autos de elementos de prova, especialmente documental, suficientes e plena convicção do julgador, suscitado julgamento extra petita. Não reconhecimento, decisão estritamente fundamentada nos termos pleiteados no exordial, preliminares afastadas. Falta de notificação premonitória e relevância desnecessária de interpelação prévia para juizamento da ação de despejo com base na falta de pagamento de aluguel. Inteligência do artigo 62 da Lei do Inquilinato. Inadimplência constata pelo réu, assinatura do contrato, inexistência de indícios, coação, pleiteado, ressarcimento de benfeitorias realizadas, ausência de comprovação do ônus que competia ao réu, inteligência do artigo 333, inciso 2º do CPC. Sentença mantida, recurso desprovido. Inexistência e cerceamento de defesa, quando o juiz considera desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente e lide com base nos elementos probantes, até então coligidos, e as provas requeridas evidentemente não alterariam a solução adotada. Não se pode falar em julgamento ultra ou extra petita quando examinando-se a tutela judicial concedida frente aos pleitos formulados na inicial. Depreende-se que o provimento jurisdicional ateve-se aos exatos limites dos pedidos postulados. 3. Incumbe ao réu o ônus de comprovar fato de impeditivo, modificativos ou extintos do direito do autor, à luz artigo 33, inciso 2º do Código de Processo Civil. Desse modo, não há como declarar irregularidade da declaração apresentada pelo vereador Edson, datada de 12 de 2018, posto a afirmar que assinou tal documento. Entretanto, não existem provas de qualquer coação, ou mesmo que documento assinado não representava a sua vontade. Adentrando ao mérito do processo, está claro que não há controvérsia em relação à viagem realizada no dia 29/7
de 2018, a qual contou com a participação dos vereadores Edson e Emerson, e, da mesma forma, conforme o documento acostado 125-133, ocorreu no mesmo dia e no local da convenção estadual do partido 65, PCdoB. Documento este que não foi refutado pela defesa. Também não resta dúvidas que os vereadores pediram um carro para o município, junto ao deputado Orlando Silva, através de sua assessora, entretanto não apresenta explicação do motivo dos nomes dos mesmos constarem na ata de convenção partidária do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, durante uma viagem que seria apenas para agendar agenda parlamentar, ou mesmo como realizaram reunião com o deputado Orlando Silva, no mesmo horário em que ele presidia a citada convenção partidária, folha 133. Também não trouxeram qualquer informação da reunião que teriam realizado com o representante da empresa Souza Cruz, ou mesmo qualquer protocolo de ofício solicitando o veículo indicado, conforme o relatório de viagem assinado pelos vereadores Edson e Emerson, juntados na folha 19. A foto apresentada nos autos da folha 21 demonstra que o vereador Edson e Emerson estavam na companhia do então candidato a deputado estadual Alberto de Souza Gomes, folha 134 e 135. Consta da ata da presença da convenção estadual partidária anexada na folha 128, o nome do vereador Emerson Ramos de Moraes, logo resta caracterizando o desvio de finalidade da viagem. Ao que se conclui de toda a prova colhida nos autos, é que os vereadores Edson e Emerson tinham a intenção clara de participar da convenção partidária e, com o intuito de comparecer, elaboraram o ofício solicitando carro como um engodo para se utilizar da estrutura da Câmara, seja através do veículo ou de adiamento de despesas, para comparecer à referida convenção. O uso do veículo público para interesses políticos pessoais é caracterizado como o uso indevido de recursos públicos e, nesse sentido, configura como improbidade administrativa. Acreditando que não haveria problemas, fizeram a prestação de contas, aguardaram o parecer que foi desfavorável. Assumindo a presidência da Casa Legislativa e valendo-se seu cargo, o investigado, o vereador Emerson, convocou reunião da mesa diretora para que rever a sua própria prestação de contas e, na companhia dos demais investigados, o vereador Robson, Ademar e Claudemir, sem maiores explicações ou justificativas, optaram por arquivar a prestação de contas, declarando-a regular. Tanto a viagem como os atos administrativos praticados para dar falsa legalidade ao ato improbo caracterizam do conduta vedada pelo ordenamento jurídico. Em uma república, a utilização de bens e servidores públicos adquiridos, mantidos e remunerados pelo erário pode se dar apenas exclusivamente em prol do interesse público e não do interesse particular, artigo 1º e 37 da Constituição Federal. Precisamente por isso, e ante a gravidade da questão, é que a lei dispõe de configurar o ato de improbidade administrativa na modalidade de enriquecimento ilícito a conduta do agente público que utilizar em obra ou serviço particular veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou disposições de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essa entidade. Artigo 9º, inciso 4º da Lei 8.429/92. Também o Tribunal de Justiça de São Paulo e o Superior Tribunal de Justiça já tiveram a oportunidade de apreciar a situação dessa natureza, casos que afirmaram que o uso particular de carro oficial configura indisputavelmente ato de improbidade administrativa. Apenas a título de exemplo, constitui o ato de improbidade de utilização do veículo de propriedade municipal e força de trabalho de 3 membros da Guarda Municipal para transportar utensílios e bens particulares. Improbidade administrativa, viagem com o carro oficial, interesse público da viagem não comprovada, improbidade caracterizada, sanções aplicadas ao presidente da Câmara Municipal antidas, ausente recursos correios que concorreram para a prática improba. Recursos dos correios parcialmente providos. Apelação civil número 6208-33-2011.8.26.0319. Desembargadora Luciana Almeida Prado, Bresciane.
Ação civil pública do ato improbidade, utilização de carro oficial e gasto de viagem para tratar de interesses particulares custeados pelo erário público, improbidade administrativa devidamente caracterizada, sentença mantida, recurso não provido. No âmbito da improbidade administrativa, basta se faça presente do dolo chamado genérico, consubstanciado na vontade livre e consciente de prática do ato em si. Dispensa qualquer demonstração de especial finalidade do agente público. Foi o que ocorreu. No caso, até porque ficou plenamente demonstrado através da participação dos vereadores Edson e Emerson da convenção partidária, não limitando-se apenas à viagem ao compromisso descrito no roteiro de viagem. Importante destacar que os vereadores Edson e Emerson tinham consciência de que sua participação na convenção era irregular, tanto que deixaram de informar no relatório de viagem anexado na folha 19, que participariam da convenção estadual. Ademais, deve-se frisar que a utilização dos carros oficiais para compromissos políticos de interesse particular não é prerrogativa dos vereadores, que devem fazê-lo por meios próprios. De outro norte, os vereadores Edson e Emerson acionaram o motorista da Casa Legislativa, gerando despesa extra da Câmara, com hora extra e demais despesas decorrentes do trabalho fora do normal expediente da Câmara. E, finalmente, usar o carro oficial para participar da convenção partidária do PCdoB consiste em ato ainda mais estranho à função pública, não havendo sequer argumento de que estava a caminho de um compromisso de trabalho. Os demais vereadores Ademar, Claudemir e Robson, quando julgaram a prestação de contas irregular, sem sequer apresentar a fundamentação ou apuração dos fatos, acobertaram a conduta improba dos vereadores Edson e Emerson, utilizando-se, portanto, da função pública para a prática de conduta incompatível com as atribuições do vereador. Diante de todo o apurado, concluímos e opinamos que 1. Os vereadores Edson, Lara, Emerson, Ramos de Moraes, por terem usado de forma indevida a estrutura da Câmara, infringiram ao disposto do artigo 9º, inciso 4º da Lei 8429/92, aplicando a sanção prevista no artigo 12, inciso 1º da Lei 8.429/92, com a perda da função pública, como define o Decreto-Lei 201/2067, artigo 7º, incisos 2º e 3º. Os vereadores Ademar, Claudemir e Edson, Emerson e Robson, pelo fato de utilizar o mandato para a prática de corrupção e proceder de modo incompatível com a ética e decoro parlamentar, pelo fato de terem utilizado a máquina administrativa com o intuito de regularizar a prestação de contas e ocultar o uso indevido do veículo público para fins particulares, conforme dispõe o artigo 11 da Lei 8.429/92 e artigo 37, inciso 2º e 3º da Lei Orgânica Municipal, aplicando a sanção prevista no artigo 12, inciso 1º da Lei 8.429/92, com a perda da função pública, como define o Decreto-Lei 201/67, artigo 7º, inciso 2º e 3º. Esse é o relatório. Considerando que o requerimento atende disposto do artigo 5º do Decreto-Lei nº 201/2027 de fevereiro de 1967, vou ler o artigo 5º, parágrafo 6º, se concluída a defesa proceder-se a tantas votações nominais quanto forem as infrações articuladas na denúncia, considera-se afastado definitivamente do cargo denunciado que for declarado pelo voto de 2/3, pelo menos no membros da mesa, em curso qualquer infrações específicas na denúncia. Mas antes deixo claro que essa questão foi uma ordem judicial que veio para que colocasse em votação, tá? E a gente teve essa determinação.
Os ex-vereadores poderão se manifestar verbalmente pelo prazo de, no máximo de 15 minutos. Se tiver algum vereador, o vereador Edson que está presente, ou outro vereador, o Edson, o Robson, Ademar, ou o Emerson mesmo, que queira fazer o uso pelos 15 minutos, está à disposição. Ou tem também o denunciado, ou o seu procurador terá o prazo de 2 horas para produzir a defesa oral. Coloco a tribuna para a apresentação da defesa oral através do seu procurador. Com a palavra, vereador Emerson. Boa noite a todos, boa noite aos nobres vereadores, à minha diretora, ao pessoal que estão aqui assistindo, ao pessoal de casa. Explicar um pouquinho, porque às vezes o pessoal de casa está ouvindo aí. Realmente é isso mesmo, é uma votação de pedido de cassação, tanto do vereador Emerson, que está no mandato, como dos ex-vereador Edson, Robson, Ademar, Claudemir e esses aí. Vamos caçar o mandato deles também, que eles estão sem mandato. Mas explicar um pouquinho desse pedido de cassação aí. Antes dele tem um outro que gerou esse, que desse outro gerou esse. Então, um que não deu, veio para o outro, que gerou outro, que está também nessa casa tramitando, que vai vir para a cassação, creio eu, para a semana que vem, contra o vereador Emerson. Mas eu não vou aqui ficar falando para os vereadores, explicando o processo para todos os vereadores, porque eu acho que todos esteve ciente. Eu só peço aos nobres vereadores que consultem o jurídico da casa no dia de hoje. Consulte, vão lá, converse com o jurídico da casa, vê o que está acontecendo aqui hoje, se é legal, se não é. É só isso que eu peço, entendeu? Porque não vai adiantar, acho que cada um já está com o seu voto em mente, entendeu? Mas se tiver com alguma dúvida, consulte. Está aí o jurídico da casa para ser consultado, vai estar explicando para todos os nobres vereadores aí, porque não é eu que vou convencer vocês se está certo ou está errado. Então, consulte uma pessoa que entenda realmente, uma pessoa que está aqui para isso, entendeu? É um advogado, entendeu? Sabe todos os trâmites, consulta. Que aí vocês vão tirar suas dúvidas e vão saber como proceder num caso desse. Porque vocês não estavam aqui na outra legislatura. Você vê, vocês não estavam na outra legislatura e pode caçar um mandato que não tem mandato, que é do Ademar, do Claudemir, do Edson e do Robson. Então, a melhor coisa que tem a vocês fazer é isso, é um conselho que eu dou, também se quiser acatar, tranquilo, não quiser acatar, tranquilo. Porque nessa noite aqui, o único que pode perder mandato é eu. É o vereador Emerson, que está no mandato. Porque eu não estou no mandato. Então, não tem como eu perder o mandato passado, porque eu não estou no mandato passado, estou no mandato presente, agora. Você entendeu? Então, não vou ficar aqui lamentando, porque, não sei, está aí para ser votado, só peço a isso, entendeu? Consulte o jurídico da casa, tire as suas dúvidas com o jurídico da casa. Não vá por mim, não vá por outro, mas vá para quem entenda realmente. Consulte para vocês saberem o que vocês estão fazendo, o que é legal, o que não é legal. Aí vocês tiram a dúvida de vocês e vocês votem conforme a consciência de vocês. Só peço isso, muito obrigado a todos. E assim, é a vida que segue. Vereador Edson, quer fazer uso? O procurador da Vossas Excelências está presente? Alguma coisa? Não? Então, coloco o julgamento em discussão para que algum vereador queira fazer uso pelo prazo de 10 minutos. E, não havendo, eu vou fazer o uso aqui aos nobres colegas que até anotei algumas coisas, que hoje não é caçar o mandato. O vereador Emerson comentou uma coisa, que esse caçar o mandato porque ele já encerrou isso, ele tem absoluta certeza, concordo com Vossa Excelência.
Mas é um processo que teria que ter colocado na legislatura passada, no qual o próprio vereador Emerson não colocou e a mesa diretora não quis, apreciou, segurar até quando quiseram, e é uma ordem judicial, vereador Emerson, é uma ordem judicial que a gente vem cumprindo, e era para ter colocado a qual a presidência estava sobre sua posse, e a gente procura seguir a lei. E não vai caçar ninguém, apenas os direitos políticos, enfim, é isso. Tá? Não vai, hoje é uma questão que não vai ser caçada, mas eu falei dos direitos políticos e também a determinação judicial para que coloque em pauta. E através do mandado de segurança, do qual o vereador mesmo que antecedeu aqui falando, ele recorreu e perdeu. Então, eles mesmos que falam que é para cumprir a lei, cumprir a determinação judicial, nós estamos apenas cumprindo para a votação desse processo. Bom, não há manifestação. Como voto, vereador Agnaldo. Contra. Como voto, vereador Andro. Contra. Como voto, vereador Zelino. Senhor presidente, nobres vereadores, agradecer aos munícipes que nos assistem, aos munícipes que estão aqui, muito obrigado. Só para justificar meu voto, senhor presidente, e as pessoas que nos assistem, eu fui presidente dessa casa já por 2 anos. Até fico feliz hoje do nobre vereador Agnaldo, está aqui ele que era o nosso motorista. Para mim, na nossa época, todos os vereadores iam para São Paulo, faziam o que tinham de fazer e faziam as coisas tudo certinho. De acordo com eu vejo, com esse parecer do relatório, não tem jeito, eu acho que hoje eu vou ter que acompanhar o parecer do relatório. Então, meu voto, eu acompanho o relator. Sou favorável. Como voto, vereador Felipe. Favorável. Como voto, vereador José Gabriel. Favorável. Como voto, vereador Leles. Favorável. Como voto, vereador Lucas. Contra. Como voto, vereador William. Favorável. É necessário o meu voto. Meu voto é favorável, inclusive porque sou relator da época. Aprovado por 6 votos a 3. O referido julgamento foi aprovado, será oficiado conforme requerido aos órgãos responsáveis. Explicação pessoal. Conforme dispõe o artigo 203 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Sete Barras, deixo a tribuna para os vereadores que queiram fazer uso nesse momento da explicação pessoal pelo prazo de 15 minutos. Só lembro aos vereadores que na explicação pessoal só poderão falar sobre o assunto projetos de leis que foram votados na ordem do dia. Nada mais havendo a tratar, com a graça de Deus, declaro encerrada a presença da sessão ordinária. Boa noite a todos.